Jéssica Martins passava o pano no chão da sala quando ouviu os gritos vindos do andar de cima. Era uma manhã de terça-feira, como qualquer outra na mansão do empresário Diego Sampaio, mas algo naqueles gritos a fez largar tudo na hora. Pai! Pai! Onde você tá? A voz era do Heitor, o menino de 8 anos. Jéssica conhecia bem aquela voz, mas nunca tinha ouvido ele gritando daquele jeito desesperado. Ela subiu correndo as escadas de mármore, com o coração batendo forte no peito. Encontrou Heitor no corredor, parado na frente do quarto do pai. O rosto do menino estava vermelho como uma pimenta, e ele balançava de um lado para o outro como se fosse cair a qualquer momento. Heitor, que está acontecendo, amor? O menino virou para ela com os olhos vidrados, como se não tivesse reconhecido na hora. Tia Gé, tô passando mal. Cadê meu pai? Antes que ela pudesse responder, Heitor fechou os olhos e desabou. Jéssica correu, mas não conseguiu chegar a tempo. O menino rolou pelos degraus da escada, batendo a cabeça no mármore gelado. Quando ela chegou embaixo, Heitor estava estirado no chão, imóvel. Tinha uma mancha de sangue começando a se formar debaixo da cabeça dele. Jéssica se ajoelhou e tocou a testa do menino. Estava ardendo em febre. Meu Deus, que eu faço agora? Seu pai não está aqui. Jéssica pegou o telefone com as mãos tremendo e discou 192. Alô, SAMU? Preciso de uma ambulância urgente. Uma criança caiu da escada e está desacordada. A voz do outro lado da linha soou cansada. Senhora, infelizmente não temos ambulâncias disponíveis no momento. Houve um acidente grave na BR com várias vítimas. Todas as nossas equipes estão no local. Mas é emergência, é uma criança. Eu entendo, mas vai demorar pelo menos 2 horas até conseguirmos mandar alguém. Jéssica desligou o telefone e imediatamente ligou para o celular do Diego. O número que você discou está fora da área de cobertura. Tente novamente mais tarde. Ela tentou mais 2 vezes. Nada. Diego tinha saído cedo para uma reunião importante em outra cidade e disse que só voltava no final do dia. Heitor começou a convulsionar nos braços dela. O corpinho pequeno tremia todo e ele murmurava coisas sem sentido. Mãe, mãe, cadê você, mãe? Jéssica sabia que ele estava chamando pela mãe que tinha morrido há 3 anos. O menino nem lembrava direito dela, mas quando ficava doente ou com medo, sempre chamava por ela. Foi então que Jéssica olhou para o aparador da sala e viu as chaves da Ferrari vermelha brilhando em cima do móvel. Seu Diego era muito cuidadoso com aquele carro, nem deixava o motorista dirigir. Mas naquele momento ela não pensou 2 vezes. Perdão, seu Diego, mas eu preciso salvar seu filho. Ela pegou as chaves, levantou Heitor no colo e correu para a garagem. O menino pesava mais do que ela imaginava, mas a adrenalina deu força para ela. Jéssica colocou Heitor no banco de trás da Ferrari e ajustou o cinto de segurança nele. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixar a chave na ignição. Ela sabia dirigir, tinha aprendido há alguns anos no Corsa Velho do ex-namorado, mas nunca tinha dirigido um carro daqueles, potente e caro. Quando pisou no acelerador, o carro deu um solavanco que quase a jogou no banco de trás. Calma, Jéssica, calma. Você consegue. Ela saiu da garagem devagar, mas assim que chegou na rua, pisou fundo. O carro voou e ela se agarrou no volante com força. Meu Deus, me ajuda. Não deixe esse menino morrer. Por favor, me dá força para chegar no hospital. Heitor estava quieto demais no banco de trás. Jéssica olhava pelo retrovisor a cada 2 segundos, com medo de ele ter parado de respirar. Na primeira curva, ela quase bateu num poste. O carro era muito diferente do que ela conhecia. Mais sensível, mais rápido, mas aos poucos ela foi pegando o jeito. Aguenta aí, Heitor. A tia vai te levar para o hospital. Você vai ficar bom.
20 minutos depois, ela parou na porta do pronto-socorro, fazendo os pneus cantarem. Pegou o Heitor no colo e correu para o balcão da recepção. Por favor, ajudem! Ele caiu da escada e está desacordado. 2 enfermeiros vieram correndo com uma maca. Um médico jovem apareceu logo atrás. O que aconteceu? Ele desmaiou de febre e caiu da escada. Faz uns 20 minutos. O médico tocou na testa de Heitor e franziu a testa. Convulsão febril grave. Estado crítico. Leva ele para o leito 3 agora. Jéssica ficou parada no corredor, vendo eles levarem Heitor para dentro. Foi só então que ela percebeu que tinha lágrimas descendo pelo rosto. Se tivesse demorado mais, poderia ter sido muito grave. 40 minutos depois, Diego chegou ao hospital como um furacão. Ele estava na saída da rodovia quando conseguiu sinal no celular e viu as chamadas perdidas de casa. Tinha pego uma rota alternativa para fugir do trânsito e dirigido igual um louco até ali. Quando viu Jéssica sentada na cadeira da recepção, com a roupa toda amassada e o rosto vermelho de tanto chorar, ele correu para ela. Jéssica, como está o Heitor? O que aconteceu? Seu Diego, ele desmaiou de febre e caiu da escada. Está internado, mas os médicos disseram que vai ficar bem. Diego respirou aliviado por um segundo, mas então a ficha caiu. Peraí, como você trouxe ele aqui? Cadê o carro? Jéssica abaixou a cabeça. Eu peguei sua Ferrari. Não tinha ambulância, seu celular estava fora de área. Você pegou minha Ferrari sem permissão? Todo mundo no hospital parou para olhar. Jéssica levantou da cadeira assustada. Seu Diego, eu posso explicar. Explicar o quê? Você não tinha direito. Podia ter batido o carro. Desculpa, mas seu filho estava morrendo. Eu tentei de tudo. Você é só uma funcionária. Não pode tomar decisão sobre meu filho. A recepcionista do hospital se levantou. Senhor, por favor, abaixe a voz. Aqui é um hospital. Diego passou a mão no cabelo, respirando pesado. Ele estava nervoso, com medo, e acabou descontando tudo na Jéssica. A verdade é que ele estava morrendo de medo de ter perdido o filho, igual tinha perdido a esposa. Onde ele está? Posso ver ele? O médico vai falar com o senhor agora. Nesse momento, o médico que tinha atendido o Heitor apareceu no corredor tirando as luvas. Senhor Diego Sampaio? Sou eu. Como está meu filho? O médico olhou para Jéssica e depois para Diego. Seu filho teve uma convulsão febril grave causada por uma infecção. Está estável agora, mas chegou no momento certo. Se tivesse demorado mais, os riscos seriam bem maiores. Diego sentiu as pernas fraquejarem. Riscos? Sim, essa moça aqui fez a coisa certa. Salvou seu menino. Diego olhou para Jéssica, que tinha abaixado a cabeça e secava as lágrimas com a manga da blusa. Desculpa, Jéssica, eu estava desesperado. Seu filho vai ficar internado hoje para observação, mas não tem nada grave. Quer ver ele? Diego acenou que sim, e os 3 foram para o quarto. Heitor estava acordado, mas ainda meio molinho. Quando viu Jéssica, ele abriu um sorriso. Tia Jé, você veio? Oi, meu amor, como você tá? Bem melhor. O doutor disse que você me trouxe aqui no carro do papai. Heitor estendeu a mãozinha para ela. Você me salvou, né, tia? Igual um anjo. Ah, não foi nada demais, não. Foi sim. Meu pai te agradeceu. Diego ficou parado na porta observando a cena. Pela primeira vez em 3 anos, desde que a esposa tinha morrido, ele sentiu algo diferente no peito. Era como se uma porta que tinha ficado trancada por muito tempo tivesse se aberto um pouquinho. Jéssica cuidava do Heitor com um carinho que ele nunca tinha visto em ninguém. Era natural, de verdade. Como uma mãe cuidaria. Papai, vem cá! Diego se aproximou da cama. Heitor pegou a mão dele e a mão da Jéssica e juntou as duas. Pronto, agora está todo mundo junto.
Diego olhou nos olhos da Jéssica. Ela era uma moça simples, trabalhadora, que tinha arriscado o próprio emprego para salvar seu filho, e ele tinha gritado com ela, tratado ela mal. Jéssica, como eu posso te agradecer? Ela sorriu, ainda com os olhos vermelhos. Não precisa me agradecer, não. Qualquer um faria a mesma coisa. Não, você fez o que uma mãe faria. Foi a primeira vez que Diego disse essas palavras desde que a esposa tinha morrido. E foi a primeira vez que ele olhou para uma mulher e sentiu que podia confiar nela completamente. Heitor adormeceu segurando a mão dos dois. Diego e Jéssica ficaram ali, em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Nenhum dos dois sabia que aquele era só o começo de uma história que ia mudar a vida deles para sempre. 3 dias depois da alta de Heitor, Diego chamou Jéssica no escritório da mansão. Ela entrou nervosa, achando que ia ser demitida por causa da Ferrari. Senta aí, Jéssica. Preciso conversar com você. Ela se sentou na ponta da cadeira com as mãos suadas. Olha, eu sei que gritei com você no hospital. Não devia ter feito isso. Tudo bem, seu Diego. Você estava preocupado com o Heitor. Não tá tudo bem. Você salvou meu filho e eu te tratei mal. Diego abriu uma gaveta e tirou um envelope. Quero aumentar seu salário. É o mínimo que posso fazer. Jéssica abriu o envelope e arregalou os olhos. Era o dobro do que ela ganhava. Seu Diego, isso é muito dinheiro. Você merece muito mais que isso. Heitor não para de falar em você. Era verdade. Desde que tinha voltado do hospital, Heitor grudava na Jéssica o tempo todo. Pedia para ela ajudar com o dever, ler historinhas, brincar no quintal. O menino estava mais alegre do que Diego tinha visto em anos. Conta para mim. Por que você largou a faculdade? Jéssica suspirou. Minha mãe ficou diabética e precisava de remédio caro. Era só ela e eu, né? Não tinha como pagar a faculdade e os remédios ao mesmo tempo. Que curso você fazia? Pedagogia. Sempre sonhei em dar aula para os pequenos. Diego a observou. Jéssica falava dos sonhos perdidos sem amargura, só com uma tristeza suave. Tinha um coração imenso, esse ele já sabia. Mas também era inteligente, dedicada. Você tem um dom especial com as crianças. Heitor está mais feliz do que eu imaginava ser possível. Quando ele falou isso, seus dedos escorregaram e tocaram na mão dela em cima da mesa. Foi só um segundo, mas os dois sentiram uma eletricidade estranha subir pelo braço. Jéssica puxou a mão rapidinho, corando. Eu preciso voltar para o trabalho. Diego ficou ali parado, olhando a mão que tinha tocado na dela. O que tinha sido aquilo? No mesmo dia, doutora Patrícia Castanho chegou à mansão para a consulta mensal de Heitor. Era uma mulher elegante de 34 anos, sempre vestida com roupas caras e maquiagem perfeita. Tinha um jeito frio, mas profissional. Oi, Heitor! Como você tá, campeão? Oi, doutora Patrícia, tô ótimo. A tia Jé cuidou super bem de mim no hospital. Patrícia forçou um sorriso. Que bom, querido. Cadê seu pai? Tá conversando com a tia Jé no escritório. Patrícia sentiu uma pontada no estômago. Nos 3 anos que atendia Heitor, Diego mal conversava com os funcionários. E agora estava conversando com a faxineira? Ela examinou Heitor rapidinho e desceu para o escritório. Pela porta entreaberta, viu Diego e Jéssica conversando. O jeito que ele olhava para a moça, ela conhecia aquele olhar. Patrícia esperou Jéssica sair e entrou no escritório. Diego, preciso falar com você sobre Heitor. Claro, como ele tá? Fisicamente bem, mas estou preocupada com essa proximidade excessiva com a funcionária. Diego franziu a testa. Proximidade excessiva? Heitor está muito apegado a ela. Pode ser prejudicial para o desenvolvimento emocional dele. Patrícia, meu filho está bem pela primeira vez em 3 anos. Depois que a mãe morreu, ele ficou fechado, triste. Agora ele ri e brinca. Entendo, mas você precisa ter cuidado. Não sabemos nada sobre o passado dela.
Diego a olhou com estranheza. Patrícia nunca tinha questionado funcionários antes. Quando Diego a acompanhou até a porta, Patrícia parou no carro e olhou para a mansão. Suas mãos tremiam de raiva no volante. 3 anos. 3 anos, ela esperou Diego superar o luto e perceber que ela sempre esteve ali, esperando. 3 anos engolindo a humilhação de ter sido trocada por Camila numa semana. 3 anos se recusando a namorar outros homens, sonhando com o dia que ele voltaria para ela. E agora ele ia se apaixonar por uma faxineira? Essa mulher não vai roubar o que sempre foi meu. Uma semana depois, Jéssica estava ajudando o Heitor com o dever de matemática na cozinha quando Diego chegou do trabalho. Papai, olha aqui, a tia Gé me ensinou um jeito fácil de fazer conta de menos. É mesmo? Mostra aí. Heitor explicou o método que Jéssica tinha ensinado. Diego ficou impressionado com a didática dela. Você é muito boa nisso. Devia mesmo ter terminado a pedagogia. Ah, quem sabe um dia... Papai, a tia Gé podia ser minha professora particular. Não é má ideia. Heitor saiu correndo para o quintal brincar. Diego e Jéssica ficaram sozinhos na cozinha. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você consegue ser tão leve, mesmo com todos os problemas? Jéssica riu. Que jeito. A vida já é difícil, né? Se a gente ainda ficar remoendo as coisas ruins, aí que não sobra nada mesmo. Eu não consigo ser assim. Desde que Camila morreu, o que aconteceu com ela? Diego suspirou fundo. Fazia tempo que ele não falava sobre aquela noite. A gente brigou. Brigou feio. Ela saiu de casa dirigindo, nervosa, na chuva. Sua voz falhou. Bateu o carro numa árvore. Morreu na hora. Jéssica se aproximou e pôs a mão no ombro dele. Não foi culpa sua. Foi sim. Se eu não tivesse brigado com ela. Diego, acidente acontece. Você não pode se culpar para sempre. E, principalmente, não pode se fechar para o mundo por causa disso. Foi a primeira vez que ela chamou ele pelo nome, sem o seu. E foi a primeira vez que alguém falou com ele sobre Camila de um jeito tão direto, sem ficar pisando em ovos. Você tem razão. É que é difícil perdoar a mim mesmo. Mas seu filho precisa de você. Do pai que sorri, que brinca com ele. Eles se olharam nos olhos. Diego se aproximou devagar, como se fosse beijá-la. Papai, vem brincar comigo! O grito de Heitor quebrou o momento. Eles se afastaram, meio sem graça. Melhor eu ir ajudar ele. Claro. Mas quando Jéssica passou por ele para sair da cozinha, Diego segurou o braço dela suavemente. Obrigado por tudo que você tem feito por nós. Ela apenas sorriu e saiu. Diego ficou ali, com o coração batendo descompassado. Nas 2 semanas seguintes, Patrícia passou os dias investigando a vida de Jéssica. Contratou um detetive particular e descobriu família pobre, mãe diabética, ex-namorado que sumiu deixando dívidas. Nada que pudesse usar contra ela. Foi então que ela lembrou do Dr. Moreira, do laboratório Vita Diagnósticos. Eles tinham estudado juntos na faculdade e ela sabia que ele tinha alguns problemas financeiros sérios. E mais importante, ela sabia de um segredo dele que poderia destruir sua carreira. Patrícia marcou um almoço com ele num restaurante discreto. Carlos, preciso de um favor muito especial. Que tipo de favor, Patrícia? É sobre uma situação delicada envolvendo uma família que atendo. Preciso de alguns resultados específicos em exames. Doutor, Moreira quase engasgou com o vinho. Você está falando de falsificar exames. Isso é crime. Calma, não é nada permanente. É só para proteger uma criança de alguém que pode ser perigoso. Patrícia, eu não posso... Lembra daquele estágio no Hospital São Lucas? Quando você falsificou as horas e eu assinei como se você tivesse estado lá?
Dr. Moreira ficou pálido. Se aquela falsificação viesse à tona, ele perderia o diploma e tudo que construiu. Que tipo de resultado você quer? Algo que mostre que ela não deveria ter contato com crianças, uma doença transmissível. E como você vai fazer ela fazer os exames? Patrícia sorriu friamente. Protocolo novo da família depois do acidente do menino. Todos que cuidam dele precisam fazer uma bateria completa. Dr. Moreira mexeu nervosamente no guardanapo. E depois, como você vai justificar quando descobrirem que é falso? Erro do laboratório. Essas coisas acontecem. Ele sabia que estava entrando numa fria, mas também sabia que Patrícia não hesitaria em destruí-lo se ele recusasse. Tá bom, mas é só uma vez. No dia seguinte, Patrícia apareceu na mansão fora do horário de consulta. Oi, Jéssica. Posso falar com você? Claro, doutora. Aconteceu alguma coisa? É sobre um protocolo novo que a família adotou depois do acidente do Heitor. Agora todos que cuidam dele precisam fazer uma bateria completa de exames. Jéssica ficou confusa. Protocolo novo? Mas eu me sinto bem. Claro que sim, querida. É só prevenção. Depois do susto que o Heitor deu, Diego ficou muito preocupado com qualquer risco à saúde do filho. Mas eu trabalho aqui há mais de um ano. Nunca precisei fazer exame antes. Exato. Por isso mesmo ele decidiu implementar esse cuidado agora. Você sabe como ele é protetor com o Heitor. Jéssica acenou. Fazia sentido, considerando o medo que Diego tinha passado. Onde eu faço esses exames? Tenho um laboratório de confiança da família, Laboratório Vita Diagnósticos. Patrícia entregou um cartão. Fala que é paciente minha. Eles já sabem do protocolo. Tá bom, vou lá amanhã. Perfeito. Ah, e Jéssica? É melhor não comentar com Diego por enquanto. Ele fica muito ansioso com essas questões médicas. Prefere que eu cuide de tudo e só informe quando der algum problema. Depois que Patrícia saiu, Jéssica ficou mexendo no cartão do laboratório. Algo naquela conversa tinha soado estranho. Por que Diego não tinha falado nada sobre exames obrigatórios? E por que ela não podia comentar com ele? Mas, no final, ela decidiu que a médica devia saber o que estava fazendo. No laboratório, Dr. Moreira recebeu Jéssica pessoalmente, nervoso e suando frio. Então você é a Jéssica. Doutora Patrícia falou de você. Falou o quê? Que você cuida muito bem do menino da família. Jéssica fez todos os exames. Sangue, urina, preventivo. Doutor. Moreira garantiu que ela ficasse na sala dele durante todo o processo, inventando desculpas técnicas. Os resultados ficam prontos em uma semana. Doutora Patrícia vai buscar pessoalmente. Quando Jéssica saiu, Dr. Moreira ficou olhando os tubos de sangue dela. Suas mãos tremiam. Ele nunca tinha feito nada assim antes. Uma semana depois, ele alterou os resultados no sistema. HIV positivo. O resultado mais devastador que conseguiu inventar. Quando Patrícia foi buscar os laudos, ela sorriu satisfeita. Perfeito, Carlos. Exatamente o que eu precisava. Patrícia, isso vai destruir a vida dessa mulher. E se ela descobrir? Ela não vai descobrir, e mesmo que descubra, vai ser tarde demais. E quando você vai corrigir os resultados? Patrícia deu de ombros. Quem disse que vou corrigir? Dr. Moreira sentiu um calafrio. Ele tinha se envolvido com uma psicopata. Na tarde do mesmo dia, Patrícia ligou para o celular de Diego. Diego? É a Patrícia. Preciso falar com você urgente sobre a saúde do Heitor. O que aconteceu? Ele está bem? Prefiro conversar pessoalmente. É sobre os exames da Jéssica. Que exames? Os do protocolo novo que implementamos. Pode vir no meu consultório agora? Diego sentiu um frio na barriga. Já estou indo. No consultório, Patrícia colocou os laudos em cima da mesa com uma expressão grave. Diego, senta aí. O que vou te contar é muito sério.
Pelo amor de Deus, Patrícia, fala logo. Os exames da Jéssica, ela testou positivo para HIV. Diego sentiu o mundo desabar. As pernas ficaram fracas e ele teve que se apoiar na mesa. Isso não pode ser verdade. Ela parece tão saudável, tão... Muitos portadores ficam assintomáticos por anos, mas o problema é que ela pode ter exposto o Heitor ao risco. Como? Se ela se cortou e o sangue teve contato com algum ferimento dele, por menor que seja. Uma escovação de dente que cause sangramento, um arranhão no joelho. Diego estava pálido, pensando em todas as vezes que tinha visto Jéssica cuidando de pequenos machucados do Heitor. Meu Deus! E agora? Você precisa afastar ela da criança imediatamente. E vamos fazer exames no Heitor para ter certeza. Diego passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Mas como eu vou falar isso para ela? Como vou olhar na cara dela? Não fala. É muito constrangedor para todo mundo. Inventa uma desculpa qualquer e demite ela. É o mais seguro. Mas, Patrícia, eu não posso simplesmente... Diego... Você quer arriscar a vida do seu filho por constrangimento? Você já perdeu a esposa. Quer perder o filho também? A menção a Camila foi como uma punhalada. Diego fechou os olhos, lembrando do desespero que sentiu quando quase perdeu Heitor no acidente. Você tem razão. A segurança do Heitor vem primeiro. Diego saiu do consultório completamente atordoado. Como é que ele ia olhar para Jéssica sabendo disso? Como ia explicar para o Heitor que a pessoa que mais amava na vida ia ter que ir embora? E a pior parte, como ia lidar com o fato de que estava se apaixonando por ela justamente agora? Na manhã seguinte, Diego não conseguiu nem tomar café. Tinha passado a noite inteira pensando em como ia falar com Jéssica. Como ia olhar nos olhos dela sabendo do que sabia. Ele a chamou no escritório assim que ela chegou. Jéssica entrou sorrindo, como sempre. Bom dia, seu Diego. O Heitor já desceu para tomar café. Jéssica, senta aí. Preciso falar uma coisa com você. O tom dele era diferente. Sério, distante. Jéssica sentiu o estômago apertar. Olha, não é fácil falar isso, mas... Diego não conseguia olhar para ela. Vou ter que te dispensar. O mundo de Jéssica desabou. Dispensar? Mas por quê? Fiz alguma coisa errada? Não, não é isso. É que eu preciso cortar gastos. A empresa não está indo muito bem ultimamente. Jéssica franziu a testa. Não fazia sentido. Na semana passada ele tinha aumentado o salário dela, falado que ela merecia muito mais. Seu Diego, se for questão de dinheiro, eu aceito trabalhar pelo salário antigo, ou até menos. Não, Jéssica. A decisão já foi tomada. Mas e o Heitor? Ele vai ficar muito triste. Diego fechou os olhos. Essa era a parte mais difícil. Ele vai entender. É só temporário. Temporário? É. Quando a situação melhorar, a gente conversa de novo. Jéssica tentou segurar as lágrimas, mas elas começaram a escorrer. Tá bom. Quando você quer que eu saia? Hoje seria melhor. A palavra saiu como uma punhalada. Jéssica se levantou da cadeira tremendo. Posso pelo menos me despedir do Heitor? Diego sabia que se ela falasse com o menino, ele ia fazer escândalo, ia perguntar por que ela tinha que ir embora. É melhor não. Vai ser mais difícil para ele. Jéssica acenou sem conseguir falar nada. Pegou a bolsa e saiu do escritório. Quando passou pela cozinha, viu o desenho que Heitor tinha feito na geladeira. Os três juntos, como uma família. Ela arrancou o desenho e guardou na bolsa. Era a única coisa que ia levar dali. Na porta da mansão, ela se virou uma última vez. Viu o Heitor na janela do quarto, acenando para ela como sempre fazia. Tchau, tia Gé! Até mais tarde! Jéssica acenou de volta com o coração partido. Heitor não sabia que era um tchau definitivo. Quando Heitor desceu para almoçar e não viu Jéssica, começou a perguntar:
Papai, cadê a tia Gé? Diego estava preparado para essa pergunta, mas ainda assim doeu responder. Ela teve que ir embora, filho. Ir embora como? Ela volta amanhã? Não, Heitor. Ela não vai mais trabalhar aqui. O garoto parou de mastigar. Por quê? São coisas de adulto, você não entenderia. Mas ela fez alguma coisa errada? Não, filho. Não fez. Então por que ela foi embora? Diego não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 8 anos que a pessoa que ela mais amava podia ser perigosa? Às vezes as pessoas precisam seguir outros caminhos. Heitor empurrou o prato. Não tô com fome. Filho, você precisa comer. Quero a tia Gé de volta. Ela não pode voltar. Por quê? Porque não pode. Heitor saiu da mesa chorando e subiu correndo para o quarto. Diego ficou ali, olhando a comida intocada no prato do filho. Nos dias seguintes, a casa ficou um cemitério. Heitor mal falava, não queria brincar, empurrava a comida no prato. Toda hora perguntava quando a tia Gé ia voltar. Enquanto isso, Jéssica tinha conseguido trabalho numa empresa de limpeza, mas o salário era uma miséria. Mal dava para comprar os remédios da mãe. Ela passava as noites olhando para o desenho de Heitor e chorando. Não entendia o que tinha acontecido. Tudo estava tão bem. Diego estava diferente com ela, mais carinhoso. E, de repente, do nada, ele a mandou embora. Mãe, será que eu fiz alguma coisa errada? Esses ricos são assim mesmo, filha. Usam a gente e depois jogam fora. Mas Jéssica não conseguia aceitar essa explicação. O Diego que ela conhecia não era assim. Um mês depois da saída de Jéssica, Heitor estava irreconhecível. O menino alegre e brincalhão tinha sumido. No lugar, havia uma criança triste, magra, que passava o dia todo no quarto. Diego tentou contratar outra babá, mas Heitor rejeitava qualquer pessoa. Gritava, chorava, pedia pela tia Gé. Não quero outra babá, quero a minha tia Gé. Heitor, ela não pode voltar. Por que não? Eu fui bonzinho, não fiz nada de errado. Diego sentia o coração partido vendo o filho daquele jeito. Heitor estava emagrecendo, tinha olheiras, não sorria mais. Começou a ter pesadelos, a fazer xixi na cama de novo. Na escola, a professora chamou Diego para conversar. Senhor Diego, o Heitor não está bem. Ele fica o tempo todo sozinho, não brinca com as outras crianças, não faz as atividades. Ontem ele até brigou com um coleguinha sem motivo. Ele passou por uma mudança em casa. Que tipo de mudança? Uma pessoa importante para ele teve que se afastar. Entendo. Vocês já pensaram em apoio psicológico? Diego acenou. Talvez fosse uma boa ideia. Mas, no fundo, ele sabia qual era o problema. Heitor queria Jéssica de volta. E o pior, ele também queria, apesar de saber que não podia. Do outro lado da cidade, Jéssica também não estava bem. O trabalho novo era pesado, o chefe era grosseiro e ela ganhava tão pouco que tinha que escolher entre comprar comida ou remédio para a mãe. Mas o que mais doía era a saudade de Heitor. E de Diego também, se fosse sincera consigo mesma. 6 semanas depois da demissão de Jéssica, Heitor desmaiou na escola durante o recreio. A professora ligou desesperada para Diego. Senhor Diego, o Heitor desmaiou. Estamos indo para o hospital. Diego largou tudo e correu para o hospital. Quando chegou, Heitor estava sendo examinado por um médico. Como ele está, doutor? Fisicamente não tem nada grave, mas ele está com sinais de reação de luto severa. Perda de peso, falta de apetite, regressão comportamental. Reação de luto? Mas ninguém morreu. Para uma criança, às vezes uma separação pode ser tão traumática quanto uma morte, principalmente se ela se apegou muito à pessoa. Diego engoliu seco. E qual é o tratamento? Primeiro precisamos entender o que causou isso. Essa pessoa ainda está viva? Tá. Então o ideal seria ela voltar à vida dele, se for possível. Diego sentiu uma punhalada no peito.
como explicar que a pessoa que podia curar seu filho talvez fosse justamente quem podia fazer mal a ele. Doutor, e se essa pessoa representar algum risco para ele? Que tipo de risco? Médico. O médico franziu a testa. Se for uma questão médica, a gente pode avaliar e tomar precauções, mas deixar uma criança definhar assim também é um risco. Naquela noite, sentado ao lado da cama de Heitor no hospital, Diego ligou para Patrícia. Os resultados dos exames do Heitor saíram? Ainda não. Esse tipo de exame demora mesmo. Patrícia, ele está internado. Reação de luto por causa da Jéssica. Diego, eu sei que é difícil, mas você fez a coisa certa. E se os exames dele derem negativo? Se ela não passou nada para ele? Ainda assim, foi um risco que você não podia correr. Mas Diego não estava mais tão certo disso. No hospital, Roberto, o enfermeiro que era amigo de Jéssica, estava trabalhando no turno da noite quando reconheceu o Heitor internado. Ele lembrou do menino. Era o garoto que Jéssica tinha trazido há alguns meses com convulsão febril. Na época, ela falou que trabalhava na casa da família. Roberto ficou curioso. Jéssica tinha vindo fazer uns exames de rotina na semana passada e comentou que estava desempregada, trabalhando numa empresa de limpeza. Durante a madrugada, ele foi conversar com Diego. Desculpa incomodar, mas você é o pai do menino que a Jéssica trouxe aqui há um tempo? Diego se surpreendeu. Você conhece a Jéssica? Conheço há anos. Ela faz acompanhamento da mãe diabética aqui no hospital. Uma menina muito boa, muito responsável. Ela não trabalha mais pra gente. Ah, que pena. Ela sempre falava muito bem de vocês, principalmente do menino. Roberto notou a expressão estranha de Diego. Posso perguntar por que ela saiu? Diego hesitou. Questões pessoais. Ah, entendi. É que ela fez uns exames aqui na semana passada de rotina e estava tudo normal. Comentou que estava com saudade do menino. Diego sentiu uma fisgada de dúvida. Que tipo de exames? Os básicos, hemograma, glicemia, o de sempre. Ela faz todo ano. E deu tudo normal? Tudo. Por quê? Não é nada. Mas Diego não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Se Jéssica tinha feito exames na semana passada e deu tudo normal, como é que Patrícia tinha resultados diferentes? Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Patrícia. Preciso ver os exames da Jéssica de novo. A resposta veio rápido. Por quê? Não fica remoendo isso. Só quero conferir uma coisa. Tá bem, amanhã você passa no consultório. Mas Roberto tinha plantado uma semente de dúvida na cabeça de Diego. E essa semente começou a crescer. No dia seguinte, Diego foi ao consultório de Patrícia buscar os exames. Ela entregou os papéis com uma expressão séria. Lembra que conversamos sobre não ficar remoendo isso? Diego analisou os laudos. Tudo parecia normal, oficial. Mas alguma coisa o incomodava. Patrícia, posso te perguntar uma coisa? Você tem certeza de que esses exames são da Jéssica? Como assim? É que o enfermeiro do hospital falou que ela fez exames na semana passada e deu tudo normal. Patrícia ficou tensa. Diego, ela pode ter feito exames diferentes, ou pode ter mentido para ele. Pode, mas olha aqui. Diego apontou para o papel. Esse código do laboratório parece estranho. Nunca vi um formato assim. Cada laboratório tem seu padrão. E essa data aqui foi processado numa madrugada. Laboratório funciona de madrugada. Patrícia estava ficando nervosa. Alguns fazem plantão 24 horas, Diego. Você está procurando pelo em ovo? Talvez, mas você se importa se eu levar para dar uma olhada com outro médico? Para quê? O resultado está claro ali. Só para ter certeza absoluta, antes do quê?
antes de aceitar que eu destruía a vida de uma pessoa inocente. Patrícia percebeu que estava perdendo o controle da situação. Diego, você está sendo paranoico, confia em mim. Mas Diego não estava mais confiando. Pela primeira vez em 3 anos, ele estava questionando Patrícia. Vou mostrar para outro médico. Se tiver tudo certo, eu peço desculpas. Diego saiu do consultório com os exames na mão. No caminho para casa, parou no consultório do Dr. Silva, onde sempre fazia seus exames. Dr. Silva, pode dar uma olhada nesses resultados? Queria sua opinião. O médico analisou os laudos rapidamente. Que laboratório fez esses exames? Vita Diagnósticos. Não conheço, mas posso te dizer uma coisa. Tem algumas inconsistências aqui. Como assim? Olha esse código. Não segue o padrão nacional. E essa formatação parece meio improvisada. Diego sentiu o sangue gelar. Doutor, na sua opinião, esses resultados são confiáveis? Eu não assinaria embaixo. Se fosse paciente meu, eu pediria para repetir em outro lugar. Diego saiu do consultório com uma certeza crescendo no peito. Patrícia tinha mentido para ele. A pergunta era, por quê? Diego voltou para o consultório de Patrícia sem avisar. Encontrou ela atendendo uma paciente. Patrícia, preciso falar com você. É urgente. Diego, estou em consulta. É sobre os exames. O tom dele a assustou. Ela pediu desculpas à paciente e adiou a consulta. Que está acontecendo? Mostrei os exames para o Dr. Silva. Ele disse que não são confiáveis. Patrícia tentou manter a compostura, mas Diego viu o nervosismo nos olhos dela. Como assim não são confiáveis? O código está errado, a formatação é improvisada. Diego, cada laboratório... Não, Patrícia, para de mentir para mim. Ela ficou pálida. Eu não tô mentindo. Tá sim, e eu quero saber por quê. Diego se aproximou dela, os olhos sérios. Patrícia, eu confiei em você. Demiti uma pessoa inocente porque confiei em você. Ela não é inocente. Como você sabe? Você nem conhece ela direito. Eu sei que... Você sabe o quê? Fala a verdade. Patrícia estava encurralada. Diego nunca tinha falado com ela daquele jeito. A verdade é que ela não é boa para você. Isso não é decisão sua. Deveria ser. Eu te amo há anos, Diego. Anos! A máscara finalmente caiu. Diego recuou assustado. Patrícia, você não vê que ela vai te usar? Que ela só quer seu dinheiro? Você falsificou os exames? Eu te protegi. Você falsificou os exames? O grito dele ecoou pelo consultório. Patrícia percebeu que tinha falado demais. Eu fiz o que precisava fazer. Diego pegou o celular e ligou para a polícia. Alô? Quero denunciar uma falsificação de documentos médicos. Desliga esse telefone. Patrícia tentou tomar o celular de Diego, mas era tarde demais. Ele já tinha dado o endereço para a polícia. Por que você fez isso, Patrícia? Porque eu te amo. Ela explodiu como uma bomba. Todo o veneno que tinha guardado por 3 anos saiu de uma vez. Eu te amava antes dela. Eu estava com você primeiro. Patrícia, se acalma. 3 anos eu esperei você superar o luto. Diego tentou se aproximar, mas ela estava fora de controle. Eu recusei outros homens por sua causa. Vivi como uma idiota sonhando que você ia voltar para mim. Isso não justifica, e aí aparece uma faxineira, uma simples faxineira, e você se apaixona por ela em 2 semanas. Outros médicos do prédio começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo. Ela não merece você. Ela é pobre, ignorante. Eu sou doutora. Eu tenho dinheiro. Patrícia, para com isso? Então sim, eu falsifiquei os exames e faria de novo. Diego pegou o celular e começou a gravar. Por que aquela mulher não vai roubar o que é meu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Patrícia percebeu o que tinha falado e olhou ao redor. Havia pelo menos 5 médicos ali, todos em choque. Eu não queria dizer, mas era tarde demais. Ela tinha confessado tudo na frente de testemunhas. Obrigado pela confissão, Patrícia. Diego parou de gravar e mostrou o celular para ela. Agora a polícia vai ter tudo o que precisa. Patrícia desabou na cadeira, percebendo que tinha perdido tudo. A carreira, a reputação, Diego, tudo. Diego, por favor, eu fiz isso por amor. Isso não foi amor, Patrícia. Foi obsessão. E quase destruiu uma família. 15 minutos depois, a polícia chegou. Patrícia foi presa por falsificação de documentos médicos e exercício irregular da profissão. Mas Diego não sentia alívio. Sentia um peso enorme no peito. Como ia consertar o estrago que tinha feito na vida de Jéssica? Como ia olhar para o filho e explicar que tinha afastado a única pessoa que o fazia feliz por causa de uma mentira? E, principalmente, será que Jéssica conseguiria perdoá-lo algum dia? No dia seguinte à prisão de Patrícia, Diego saiu de casa como um homem em missão. Tinha passado a noite inteira pensando em como ia encontrar Jéssica e pedir perdão. Heitor continuava internado, mas pelo menos estava estável. O médico tinha dito que o menino só melhoraria quando a questão emocional fosse resolvida. Diego rodou a cidade toda até encontrar o prédio onde Jéssica trabalhava agora. Era um edifício comercial no centro, meio velho, com várias empresas pequenas. Ele subiu de elevador, procurando pela empresa de limpeza. No 5º andar, encontrou uma placa pequena, Limpeza Total, Serviços Gerais. Entrou e perguntou pela Jéssica na recepção. Ela está limpando o banheiro do 8º andar, disse a recepcionista sem nem levantar os olhos do celular. Diego subiu as escadas, nervoso. O que ia falar? Como ia explicar tudo? Encontrou Jéssica de joelhos no chão, esfregando o piso de um banheiro sujo. Ela estava com o cabelo preso num rabo de cavalo, usando um uniforme simples da empresa. Quando ela levantou os olhos e viu Diego parado na porta, quase derrubou o balde de água. Seu Diego? Oi, Jéssica. Ela se levantou rapidamente, limpando as mãos na roupa. O que você está fazendo aqui? Vim te pedir perdão. Jéssica franziu a testa. Perdão por quê? Diego respirou fundo. Porque eu cometi um erro terrível. Porque eu acreditei numa mentira e te demiti injustamente. Mentira? Que mentira? Os exames que Patrícia mostrou eram falsos. Ela inventou tudo. Jéssica ficou sem palavras por um momento. Falsos? Mas que exames? Diego percebeu que ela nem sabia do que estava sendo acusada. Patrícia disse que você tinha uma doença e podia passar para o Heitor. Que doença? HIV. Jéssica sentiu as pernas fraquejarem. Se apoiou na parede. Ela disse que eu tenho HIV? Tinha exames falsificados. Por isso eu te demiti. Meu Deus do céu! E você acreditou? A voz dela estava tremendo de emoção. Jéssica, Você acreditou que eu esconderia uma coisa dessas? Que eu colocaria o Heitor em risco? Diego viu as lágrimas começando a descer pelo rosto dela. Eu estava com medo de perder meu filho. E eu? Você pensou em mim? Você sabe o que eu passei essas semanas? Eu sei que não tenho desculpa. Não tem mesmo. Jéssica estava chorando, mas era uma mistura de tristeza e raiva. Você me humilhou, me jogou fora como se eu fosse lixo, sem nem me dar direito de defesa. Jéssica, por favor. E o Heitor, como ele tá? Diego abaixou a cabeça. Mal, muito mal. Tá internado no hospital. Internado? Depressão, por sua causa. Ele só fala em você. Jéssica levou a mão ao peito. Meu Deus, meu menino. Jéssica, eu sei que não mereço, mas, pelo menos, vai ver ele. Ele precisa de você. Só para ver ele.
Só para ver ele. Não tô pedindo mais nada além disso. Jéssica ficou pensativa por um momento. Onde ele tá? Hospital São João, quarto 302. Tá bom, mas não prometo perdoar você tão fácil assim. Eu entendo. É tudo que eu posso pedir. No caminho para o hospital, Diego contou tudo. Como Patrícia tinha falsificado os exames, como ela confessou tudo como foi presa. Ela fez isso por quê? Porque tá obcecada por mim há anos. Não aceitou que eu pudesse me interessar por você. Jéssica olhou para ele. Se interessar? Diego parou o carro no semáforo e a encarou. Mais que me interessar. Muito mais. Diego, mas a gente não precisa falar disso agora. Vamos só focar no Heitor. Chegaram no hospital. Jéssica estava nervosa. E se ele não quiser me ver? E se ele tiver raiva de mim por ter sumido? Confia em mim. Ele só quer você de volta. Quando Jéssica abriu a porta do quarto 312, Heitor estava dormindo. Ele estava mais magro, mais pálido, mas ainda era o menino que ela amava como filho. Ela se aproximou da cama devagar e sentou na cadeira ao lado. Diego ficou parado na porta, observando. Heitor abriu os olhos e viu Jéssica. Por um segundo, ele achou que estava sonhando. Tia Jé? Oi, meu amor. Você voltou mesmo. Heitor se jogou nos braços dela, chorando de felicidade. Pensei que você tinha me abandonado. Nunca, meu bem, nunca que eu ia te abandonar. Por que você sumiu? Eu fiquei muito triste. Jéssica olhou para Diego, que se aproximou da cama. Filho, aconteceu um mal-entendido. Uma pessoa mentiu sobre a tia Jé e eu acreditei. Mentiu o quê? Disse que ela estava doente e podia te fazer mal. Mas a tia Jé não ia me fazer mal nunca. Eu sei, filho. Eu sei agora. Heitor olhou para Jéssica. Você tá doente, tia Jé? Não, meu amor. Tô bem. Foi tudo mentira. Então você pode voltar para casa? Jéssica hesitou. A gente ainda precisa conversar sobre isso. Mas eu quero que você volte. Eu quero que a gente seja uma família de novo. Nas semanas seguintes, Jéssica voltou a trabalhar na mansão, mas as coisas não eram iguais. Ela cuidava de Heitor com o mesmo carinho de sempre, mas mantinha distância de Diego. Heitor teve alta do hospital e aos poucos foi voltando ao normal. Voltou a comer, a brincar, a sorrir. Mas ele notava que tinha alguma coisa diferente entre os adultos. Tia Jé, por que você não conversa mais com o papai? A gente conversa sim, amor, mas não como antes. Antes vocês riam juntos. Jéssica suspirou. Às vezes os adultos precisam de um tempo para resolver as coisas. Quanto tempo? Não sei ainda. Diego tentava se aproximar aos poucos. Chegava mais cedo do trabalho, ajudava com o dever de Heitor, jantava com eles. Mas Jéssica era educada, porém distante. Jéssica, podemos conversar? Sobre o quê? Sobre nós, sobre o que aconteceu. Não tem muito o que conversar. Você não confiou em mim, pronto. Mas eu quero te explicar. Diego, eu entendo suas razões. Você tinha medo. Você queria proteger seu filho. Mas isso não muda o fato de que doeu. E como eu posso consertar isso? Não sei. Talvez não dê para consertar. Talvez a gente só consiga ser colegas de trabalho. Mas Diego não ia desistir. Ele começou a fazer pequenas coisas. Deixava flores no quarto dela, pagou a faculdade de pedagogia para ela voltar a estudar, trouxe a mãe dela para morar na mansão. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou Jéssica uma tarde. Porque eu te amo. E porque quero provar que confio em você. Diego, não precisa responder agora, só não me manda embora. Deixa eu tentar reconquistar sua confiança. Jéssica o olhou por um longo momento. Tá bom, mas vai levar tempo. Tenho todo o tempo do mundo. 2 meses depois, a relação entre eles estava melhor.
Jéssica ainda era cautelosa, mas já ria das piadas de Diego, conversava sobre o dia, participava dos momentos em família. Uma noite, depois de colocar Heitor para dormir, eles ficaram conversando na sala. "Sabe o que eu percebi?" disse Jéssica. "O quê?" "Que você tá diferente, mais presente com o Heitor, mais humano. Quase perder vocês dois me fez perceber muita coisa." "Como o quê?" "Como eu estava vivendo no automático, trabalhando demais, sentindo de menos. E agora? Agora eu sei que sem vocês eu não sou nada." Jéssica ficou em silêncio. "Diego, eu preciso te contar uma coisa." "O quê?" "Eu também me apaixonei por você, antes de tudo isso acontecer. Sério. Por isso doeu tanto. Não foi só a demissão. Foi sentir que a pessoa que eu estava amando não confiava em mim." Diego se aproximou dela no sofá. "E agora? Ainda sente alguma coisa?" "Sinto. Mas tenho medo." "Medo de quê?" "Medo de você não confiar de novo. Medo de construir alguma coisa e ver desabar na primeira dificuldade." "Jéssica, olha para mim." Ela olhou. "Eu aprendi. Aprendi que confiar é uma escolha. E eu escolho confiar em você. Sempre." "Como eu posso ter certeza?" "Porque eu estou aqui, todo dia, tentando provar isso. E vou continuar tentando pelo resto da vida, se você deixar." Jéssica sorriu pela primeira vez em meses. "Está bem. Vamos tentar de novo, mas devagar." Devagar. Eles se beijaram. Um beijo suave, cheio de promessa e recomeço. Mais um mês se passou. A vida na mansão estava harmoniosa. Jéssica voltou a estudar pedagogia. A mãe dela estava bem cuidada. Heitor estava feliz. Diego e Jéssica estavam namorando de verdade agora. Saíam juntos, conversavam sobre tudo, faziam planos para o futuro. Uma noite, depois do jantar, Diego pediu para conversar com ela no jardim. "Jéssica, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Como você se vê daqui a 5 anos? Como assim? Onde você quer estar? O que você quer estar fazendo?" Jéssica pensou. "Quero ter terminado a faculdade. Quero estar dando aula. Quero ver o Heitor crescendo bem. E quero..." "O quê?" "Quero ter minha própria família." Diego sorriu. "E você consegue me ver nessa família?" "Consigo. E você?" "Mais que consigo. Na verdade..." Diego se ajoelhou na frente dela. "Casa comigo, Jéssica." Ela arregalou os olhos. "Diego, eu sei que ainda é cedo. Eu sei que você ainda está aprendendo a confiar em mim de novo, mas eu te amo e quero passar o resto da vida provando isso." "Diego, eu..." "Não precisa responder agora. Pensa com calma." Jéssica olhou para ele, ajoelhado ali no jardim, com os olhos cheios de esperança. "Posso fazer algumas exigências? Quantas você quiser. Primeira, nunca mais você toma uma decisão sobre nossa família sem me consultar. Jamais. Segunda, minha mãe fica aqui. Ela é parte do pacote. Claro, amo a sua mãe. Terceira, eu vou continuar estudando e trabalhando. Não quero ser só dona de casa. Te apoio em tudo. E quarta, se um dia você duvidar de mim de novo, em vez de me mandar embora, você vem conversar comigo primeiro." "Prometo." Jéssica sorriu. "Então tá bom. Aceito casar com você." Diego se levantou e a beijou, girando ela no ar. "Sério? Sério, mas nada de casamento muito grande. Quero só família e amigos. Do jeito que você quiser." 6 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, a mansão estava enfeitada para um casamento. Era uma cerimônia simples, com cerca de 30 pessoas. Jéssica usava um vestido branco simples que ela mesma tinha escolhido. Estava linda, com o cabelo solto e flores pequenas enfeitando. Heitor estava nervoso na função de porta-alianças. Tinha ensaiado a semana toda e não queria esquecer nada. A mãe de Jéssica estava na primeira fila, emocionada. Ao lado dela, Roberto,
o enfermeiro do hospital que tinha virado amigo da família. Alguns vizinhos sussurravam sobre o casamento entre o empresário e a ex-funcionária, mas Diego e Jéssica não ligavam. Eles sabiam o que sentiam um pelo outro. O juiz de paz começou a cerimônia no jardim. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Diego Sampaio e Jéssica Martins. Heitor não conseguia ficar quieto. Ficava sorrindo para os dois, orgulhoso. Na hora dos votos, Diego falou primeiro. Jéssica, você me ensinou que amar é confiar. Me ensinou que família não é só sangue, é escolha. Prometo escolher você todos os dias, confiar em você sempre e amar você para sempre. Jéssica limpou as lágrimas antes de falar. Diego, você e o Heitor me deram um lar, me deram uma família. Prometo cuidar dessa família, proteger esse amor e ser sua companheira em tudo que vier. Na hora de trocar as alianças, Heitor entregou as joias com cuidado. Agora vocês vão ficar juntos para sempre. Para sempre, respondeu Diego. E eu posso chamar a tia Jé de mãe? Jéssica se ajoelhou na altura dele. Pode, meu filho, pode chamar de mãe, sim. Mãe! Heitor gritou e se jogou nos braços dela. Todo mundo riu e aplaudiu. O juiz finalizou. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Diego beijou Jéssica enquanto Heitor aplaudia. Eles eram oficialmente uma família. 2 anos depois do casamento, numa manhã qualquer, Jéssica estava dirigindo a Ferrari vermelha para levar Heitor na escola. Ela já tinha se formado em pedagogia e dava aulas numa escola particular próxima. Mãe, você lembra do dia que dirigiu esse carro para me salvar? Jéssica sorriu, olhando pelo retrovisor. Como eu ia esquecer? Foi importante? Foi o dia mais importante da minha vida. Por quê? Foi quando eu descobri que amava você mais que tudo. E foi quando conheci seu pai de verdade. Heitor, agora com 11 anos, riu. E agora a gente é uma família de verdade. Sempre fomos, meu amor. Só demorou um pouco para todo mundo perceber. Diego estava no banco do passageiro. Eles se revezavam para levar Heitor na escola desde que Jéssica voltou a trabalhar. Amor, você viu que a Patrícia vai a julgamento mês que vem? Vi, Roberto me contou. Você sente alguma coisa? Jéssica pensou. Sinto pena. Ela perdeu tudo por não conseguir aceitar um não. Só pena e um pouco de gratidão. Gratidão? Se ela não tivesse feito aquela loucura, talvez a gente tivesse ficado só naquela paixão meio escondida. Talvez nunca tivéssemos tido coragem de assumir o que sentíamos. Ou talvez eu tivesse pedido você em casamento mesmo assim. Talvez. Mas agora a gente nunca vai saber. Chegaram na escola. Heitor se despediu dos pais com beijinhos. Tchau, mãe. Tchau, pai. Te amo. Também te amamos. Depois que Heitor entrou na escola, Diego e Jéssica ficaram um momento no carro, vendo o movimento dos outros pais e filhos. Sabe o que é engraçado? Disse Diego. O quê? Antes eu achava que essa Ferrari era o meu bem mais precioso. E agora? Agora é só o carro que leva minha família para onde precisa ir. Jéssica sorriu e deu a partida. Então vamos levar essa família para casa. A Ferrari vermelha se afastou pela rua, levando 2 adultos que aprenderam que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta problemas, mas aquele que escolhe ficar e lutar quando os problemas aparecem. E às vezes, os finais mais bonitos são aqueles que a gente conquista depois de quase perder tudo. Gostou dessa história? Acha que a faxieira fez certo de pegar a Ferrari para salvar o menino? Me conta nos comentários. Até a próxima história.